Quando se fala das maiores derrotas de Roma, certamente as que a maioria das pessoas pensam, são nas batalhas de Canas, Carras e Teutoburgo, mas a batalha de Araúsia foi quase tão sangrenta quanto a de Canas, e uma derrota bem maior que em Carras e Teutoburgo. No final do século II a.C., Roma teve que enfrentar diversos movimentos migratórios de bárbaros vindos do norte, como os cimbros e teutões. Esses dois povos foram incorporando as tribos derrotadas ao seu exército. Eles contavam com 800.000 pessoas, e formaram uma força de 200.000 homens para invadir o território romano. Eles fizeram emboscadas a pequenos grupos de soldados romanos, e também incitaram outras tribos a invadirem a república. Uma emboscada a um pequeno contingente de tropas romanas, e uma rebelião temporária em Tolosa convenceram o Senado romano a mobilizar suas forças para enfrentar os invasores. Depois de recuperar Tolosa partindo da Gália Narbonense, o procônsul Quinto Servilio Cepião adotou uma estratégia defensiva, esperando que os bárbaros entrassem novamente em território romano, o que aconteceu em outubro de 105 a.C. O cônsul Mário Máximo, com o seu exército consular, marchou para se juntar a Cepião às margens do Ródano e os dois tinham a missão de encerrar, de uma vez por todas, a ameaça de cimbros e teutões. Mesmo antes da batalha começar, os romanos estavam em apuros. O mais velho dos dois cônsules do ano, Públio Rutílio Rufo, era um soldado experiente e altamente condecorado, veterano da recente guerra na Numídia, mas por algum motivo não se encarregou da campanha militar, e permaneceu em Roma enquanto seu inexperiente colega Mário Máximo liderou as legiões para o norte. As razões para Rutílio não assumir o comando não são conhecidas. Talvez ele tenha enfrentado oposição política por causa de sua amizade com Caio Mário, ou talvez ele acreditasse que Mário Máximo merecia a chance de ganhar uma parte da glória. Como cônsul do ano, Máximo superava Cepião e, portanto, deveria por lei ter sido o comandante sênior dos exércitos combinados. No entanto, Cepião recusou-se a servir sob seu comando e acampou na margem oposta do rio. Enquanto isso, o cônsul enviou a sua cavalaria, cerca de 5.000 jinetes, sob as ordens de Marco Aurélio Escauro, para um outro acampamento, a 35 milhas para o norte, com o objetivo de vigiar e desanimar os germânicos, mas o efeito foi o contrário do pretendido. Este novo acampamento foi cercado, invadido e tomado. Escauro foi capturado vivo e levado preso até Boiorix, rei dos cimbros. De forma arrogante, Escauro afirmou que Boiorix deveria fugir antes que seu povo fosse destruído pelos romanos. O rei, furioso, ordenou que ele fosse executado. Cepião, no entanto, só atravessou o rio por ordem direta do Senado, mas mesmo assim insistiu em ter um acampamento separado e ignorou ordens de Mário Máximo. A visão dos dois exércitos romanos provocou hesitação em Boiorix, que deu início às negociações com o cônsul. Cepião foi motivado a agir pelo pensamento de que Máximo poderia ter sucesso nas negociações e ganhar todo o crédito por uma negociação bem-sucedida. Ele iniciou um ataque ao acampamento cimbrio em 6 de outubro. Mas seus soldados foram aniquilados pela feroz defesa dos cimbros que queriam defender suas famílias que estavam com eles. Os cimbros também conseguiram saquear o acampamento de Cepião, que ficou praticamente indefeso. Cepião conseguiu escapar sem ferimentos. Com um grande impulso na confiança de uma vitória fácil, os bárbaros então passaram a atacar a força comandada por Máximo. Já em baixa devido à briga interna dos comandantes, esta força romana também testemunhou a destruição completa de seus colegas. Em outras circunstâncias, o exército poderia ter fugido, mas o mau posicionamento do acampamento os deixou de costas para o rio. Muitos tentaram escapar naquela direção, mas cruzar o rio teria sido difícil com armaduras. O número de romanos que conseguiram escapar foram muito poucos. Isso inclui os servos e seguidores do acampamento, que geralmente eram pelo menos metade do número das tropas reais. Lívio declara que os romanos perderam 80.000 soldados e 40.000 servos e seguidores do acampamento mortos, uma derrota tão esmagadora quanto em Canas. Roma era uma nação guerreira e acostumada com derrotas militares. No entanto, a recente série de derrotas que terminaram na calamidade de Araújo foi alarmante para todo o povo de Roma. A derrota os deixou não apenas com uma escassez crítica de mão de obra e equipamentos militares perdidos, mas também com um inimigo aterrorizante acampado do outro lado das passagens alpinas agora indefesas, e agora prontos para invadir a Itália. Em Roma, pensava-se amplamente que a derrota foi devido à arrogância de Cepião,
e não a uma falha do exército romano, e a insatisfação popular com a classe dominante cresceu. Tanto o cônsul Mário quanto o procônsul Sepião sobreviveram e ambos foram julgados em Roma pela perda do exército, sendo despojados de todas as suas honras. Sepião foi condenado ao exílio. Logo depois da vitória, os cimbros enfrentaram os arvernos e, após uma dura luta, partiram para os Pirineus, em vez de marchar imediatamente para a Itália. Isso deu aos romanos tempo para reorganizar e eleger o homem que se tornaria conhecido como o Salvador de Roma. A derrota inspirou o Senado e o povo de Roma a deixarem de lado as leis que impediam que uma pessoa fosse cônsul por 2 vezes no intervalo de 10 anos, e imediatamente elegeram o grande general Caio Mário, o vencedor da Guerra de Jugurta, como cônsul, apenas 3 anos depois de seu primeiro consulado. Em seguida, Mário foi reeleito para mais 3 mandatos sucessivos para que pudesse continuar a guerra sem impedimentos. Em 102 a.C., os cimbros e teutões se uniriam para invadir a Itália com uma força gigantesca de mais de 100.000 homens. O que impedia a invasão da Itália era apenas Mário e seus 40.000 soldados, onde enfrentaria os bárbaros em 2 novas batalhas, que iriam decidir o futuro de Roma. E na sua opinião, qual foi a pior derrota de Roma? De acordo com algumas fontes, a Batalha de Araúzio pode ter sido a mais sangrenta, e tudo foi devido à disputa de 2 homens que não eram bons comandantes. Se fosse um grande general logo no começo, é provável que teria derrotado os bárbaros ali mesmo. Mas foi Caio Mário o encarregado desta missão, o homem que é conhecido como o terceiro fundador de Roma, devido às suas reformas e vitórias militares, reformas que moldaram o exército romano. Por incompetência de 2 comandantes, os romanos haviam sofrido uma humilhante derrota na Batalha de Araúzio, que segundo algumas fontes, eles perderam 80.000 soldados, e ainda perderam mais 40.000 servos de acampamento. Foi uma das mais humilhantes derrotas da história de Roma. Mas, o general Caio Mário recebeu a permissão para acabar com a alegria dos cimbros e teutões, e ele faria a vingança da forma mais implacável, e seria em 2 confrontos no campo de batalha. E o primeiro desses confrontos foi o da Batalha de Águas Cestas, que é o que iremos conhecer hoje. Após a derrota de Araúzio, o medo de uma invasão na Itália fez com que os romanos elegessem Caio Mário para tomar frente da guerra. Ele permaneceria no poder até que os germânicos fossem eliminados. A horda de teutões e cimbros se dividiu em 104 a.C., com os cimbros indo para a Espanha, e os teutões, para o norte da Gália Transalpina. Essa mudança de direção dos germânicos permitiu que Mário reorganizasse o exército romano, e se preparasse para derrotar a coalizão. Assim, quando a ameaça ressurgiu, os romanos já estavam preparados. Na Espanha, os cimbros haviam se deparado com uma forte resistência dos celtiberos, e abandonaram o país. Eles foram para o norte da Gália para se reunirem aos teutões, que haviam sido expulsos pelas tribos belgas. Marchando de novo para sul, os teutões foram para o norte dos Alpes, enquanto os cimbros chegaram aos Alpes Orientais. Mário, reeleito para o consulado, partiu ao lado de seu colega Quinto Lutácio Cátulo, em direção aos bárbaros. Cátulo deveria bloquear o avanço dos cimbros, enquanto Mário se posicionaria no rio Ródano, para enfrentar os teutões. Os romanos fizeram um acampamento, com impressionantes obras de defesa, e quando os teutões chegaram, tentaram capturar a fortaleza de Mário, mas após 3 dias sofrendo pesadas perdas, eles foram obrigados a recuar. Mário estava esperando um erro para poder atacar, e felizmente para ele, esse erro aconteceu. Mário permitiu o recuo dos teutões e usou rotas alternativas para ultrapassá-los. Ele acampou em Águas Cestas, ao norte da atual Marsella, ao lado de um pequeno rio, na margem oposta à marcha dos bárbaros. O exército de Mário acampou bem perto dos Zambrones, uma tribo aliada dos teutões. Os Zambrones encontraram 2 soldados romanos pegando água no rio, e imediatamente iniciaram os gritos de guerra para mobilizar sua tribo. Os romanos, escutando o barulho, se reuniram para a batalha. Os soldados de Mário, fortemente armados e treinados, dominaram facilmente os Zambrones e os empurraram para o rio. Os Zambrones sofreram perdas terríveis, enquanto do lado romano as perdas foram muito baixas. Mário não permitiu a comemoração da vitória, pois sabia que os teutões estavam inteiros, e temia um contra-ataque. Quando a luta terminou, era tarde demais para terminar seu acampamento fortificado, deixando os romanos vulneráveis. Mário enviou um destacamento de tropas para a floresta para criar um grande barulho para desorientar os bárbaros e impedi-los de dormir.
Isso também faria com que seus inimigos ficassem lentos por causa da falta de sono no dia seguinte. Como os teutões não sabiam o exato local de Mário, ele teria uma grande vantagem. Mário então enviou o legado Cláudio Marcelo, com 3.000 legionários para um local em que eles ficassem totalmente escondidos até o momento certo. Como os teutões esperavam na planície perto de Águas Cestas, Mário teve a oportunidade de reconhecer a área e selecionar um local adequado para a próxima batalha. 4 dias depois de massacrar os Zambrones, Mário marchou com seu exército para a planície e tomou posição no terreno elevado. Ele instruiu seus legionários a permanecerem firmes na colina, lançarem dados, desembainharem suas espadas, se protegerem com seus escudos e empurrarem o inimigo para trás. Ele assegurou a seus homens que, como os bárbaros estariam avançando morro acima, seus passos seriam inseguros e eles estariam vulneráveis. Mário contava com 37.000 legionários e mais alguns auxiliares, enquanto os teutões tinham de 100 a 200.000 guerreiros. Para fingir que não estava em grande desvantagem numérica, Mário ordenou que seus servos de acampamento e todos os outros não combatentes marchassem com o exército. Ele também ordenou que seus animais de carga fossem transformados em cavalos de cavalaria. Tudo isso foi para criar a ilusão de que suas forças eram maiores do que realmente eram. Ele queria fazer isso para que os bárbaros usassem até o último homem que tivesse no combate. Mário queria acabar com a ameaça dos teutões nessa única batalha. Os Zambrones sobreviventes que se reuniram com os teutões estavam furiosos e queriam vingança. Quando os bárbaros finalmente apareceram na planície de Águas Cestas e avançaram morro acima, os romanos lançaram uma enxurrada de dados, matando ou mutilando muitos membros da tribo. Depois ficaram em ordem, desembainharam suas espadas e esperaram o inimigo no topo da colina. A estratégia, a disciplina e o treinamento romanos se mostraram implacáveis, e os membros das tribos não conseguiram tirar as legiões de sua posição superior. A batalha continuou por grande parte da manhã, com nenhum dos lados ganhando vantagem. No entanto, os legionários bem treinados e disciplinados forçaram a horda tribal colina abaixo, até que os romanos e os bárbaros estivessem em terreno plano. Foi quando Cláudio Marcelo e seus 3.000 homens atacaram brutalmente a retaguarda inimiga. Os Zambrones e teutões estavam agora sendo atacados em duas frentes e a confusão se instalou. Eles romperam as fileiras e começaram a fugir, mas a maioria não conseguiu escapar. Pesquisas modernas sugerem que uma explicação importante para o massacre foi a aglomeração das tropas cercadas, tornando-as um alvo fácil e impedindo-as de lutar efetivamente. Aqueles que escaparam foram perseguidos implacavelmente. No final da tarde, a maioria dos guerreiros bárbaros estavam mortos ou capturados. As estimativas variam de 100.000 a 200.000 mortos ou capturados, enquanto os romanos perderam menos de 1.000 soldados. Teutobodo, o rei teutônico, e 3.000 guerreiros escaparam da batalha apenas para serem capturados pela tribo dos Sequani, que os entregaram a Mário. Mário enviou Mânio Aquílio, com um relatório a Roma. Dizia que 37.000 romanos bem treinados conseguiram derrotar mais de 100.000 alemães em 2 combates. Os romanos, ao ouvirem a notícia, ficaram aliviados que um general romano havia derrotado esse grande inimigo. Mário ganhou ainda mais prestígio como herói de Roma, e foi eleito cônsul uma outra vez. Os teutões haviam sido massacrados, e a ameaça deles não existia mais. Agora Mário iria se concentrar para enfrentar os cimbros, e acabar de vez com a ameaça alemã. Mário havia derrotado os teutões e Ambrones na batalha de Águas Cestas, e a ameaça dos teutões havia acabado, mas os cimbros estavam vindo direto para a Itália, e Quinto Lutácio Cátulo estava encarregado de deter o avanço cimbro, mas ele não poderia segurar os bárbaros por muito tempo, pois ele contava apenas com 10.000 homens. Então, Sulla percebeu a derrota iminente, e fez Cátulo recuar, e se unir a Mário. A grande batalha decisiva se iniciaria. Agora Mário contava com mais de 50.000 soldados, mas os cimbros contavam com 180.000 guerreiros. Mário estava novamente em grande desvantagem. Ele posicionou suas tropas próximas do rio Pó, para impedir que os cimbros entrassem na Itália. Mário esperou, e logo percebeu que os cimbros não estavam avançando. Ele decidiu atravessar o rio, e se aproximar do inimigo. Os cimbros, ao perceberem o avanço romano, enviaram uma embaixada. Mário queria o combate, mas os cimbros negaram, pois disseram estar esperando seus aliados, e exigiram terras para eles e seus aliados.
Mário perguntou quem seriam esses aliados. Os emissários disseram que se tratava dos teutões. Mário então respondeu: então não se preocupe com seus irmãos, pois eles têm terra, e eles a terão para sempre, terra que nós demos a eles. Os símbros não entenderam nada, pois não sabiam da derrota dos teutões. Os romanos então levaram os nobres prisioneiros teutões. Possivelmente o rei Teutobodo também foi exibido. Os embaixadores então retornaram ao acampamento, e quando o rei Cimbro Boiorix soube do acontecido, convenceu seu povo a ir à guerra o mais rápido possível, para acabar logo de uma vez com o conflito. Boiorix escolheu a planície Raudina como local do combate. Mário concordou, e preparou seu exército para a batalha. Em 30 de julho de 101 a.C., o exército romano marchou para a planície. Ele dividiu seu exército. Os 30.000 mais experientes e melhores treinados ficariam às alas, enquanto o restante menos experiente ficaria no centro. Mário assumiu o comando da ala esquerda, com Sula comandando a cavalaria à direita, e Cátulo ficou no centro. Mário planejou e fez os símbros lutarem com o sol da manhã em seus olhos. O vento estava soprando em direção ao inimigo, então qualquer poeira levantada por suas manobras soprava em direção aos símbros, prejudicando sua visão. Os símbros marcharam para a planície em uma formação quadrada básica, com seus guerreiros tão profundos quanto lagos, cobrindo uma área de mais de 10 milhas quadradas. A cavalaria cimbria de 15.000 homens cavalgava formando a vanguarda. Como os romanos mantiveram sua posição, os símbros tiveram que ir até eles, fazendo com que eles gastassem mais energia. Enquanto isso, o sol continuava refletindo nos capacetes romanos, dando aos símbros a impressão de que o céu estava em chamas. Sentindo sua ansiedade, os romanos atacaram. Os símbros se lançaram em uma enorme cunha em direção ao centro de Cátulo, com sua cavalaria na frente. A cavalaria dos símbros, de repente, virou à direita na esperança de tirar os romanos de suas fileiras, e desorganizarem a formação para tentar flanqueá-los. Alguns dos legionários caíram na armadilha e perseguiram a cavalaria cimbria. Enquanto esses legionários estavam em perseguição, outro segmento dos símbros avançou e atacou os romanos vulneráveis e desordenados. Infelizmente para os símbros, seus cavaleiros foram pegos completamente de surpresa pela cavalaria romana superior, sob o comando de Sula. Os cavaleiros símbros foram forçados a recuar e se reagrupar com a infantaria, causando o caos. Vendo uma oportunidade, Cátulo ordenou que suas legiões avançassem e atacassem. Quando chegaram de frente aos símbros, que estavam desorganizados, os legionários desembainharam suas espadas e logo estavam em combate corpo a corpo. As outras alas do exército romano avançaram para os flancos símbro, cercando o inimigo. As forças romanas eram menores, mas melhores treinadas e disciplinadas. Além disso, os legionários romanos se destacavam em combates de curta distância e, estando tão próximos, estavam em seu campo ideal. O calor do verão também trabalhou contra os bárbaros que não estavam acostumados a lutar nessas temperaturas, ao contrário dos romanos. A batalha se tornou um massacre que só parou quando os símbros começaram a se render em massa. Boiorix e seus nobres fizeram uma última resistência em que todos foram mortos. Os romanos haviam conquistado uma vitória completa e impressionante. A vitória de Vercelhes, logo após a destruição dos teutões, a Batalha de Águas Cestias no ano anterior, pôs fim à ameaça germânica às fronteiras do norte de Roma. Os símbros foram praticamente exterminados, eles tiveram de 120 a 160 mil mortos, e muitos milhares foram escravizados, incluindo um grande número de mulheres e crianças. Os filhos dos cativos sobreviventes podem ter estado entre os escravos rebeldes na revolta de Espartaco. Essa decisiva vitória acabou de vez com a ameaça germânica, mas também iria ser um dos motivos da rivalidade entre Mário e Cátulo, além de iniciar a disputa entre Mário e Sula, que anos depois travariam uma guerra civil. É impressionante como os romanos, quando estavam bem organizados e comandados por bons líderes, conseguiam impressionantes vitórias, apesar da grande desvantagem numérica. Talvez você ache que as estimativas de baixas são exageradas, mas até mesmo as estimativas modernas sugerem isso, dizendo que os símbros tiveram de 65 a 140 mil mortos, com mais de 60 mil capturados, enquanto os romanos perderam cerca de 1.000 soldados. Como recompensa por seus serviços, Mário concedeu a cidadania romana a todos os seus veteranos das cidades italianas aliadas, sem consultar o Senado. Quando alguns senadores questionaram o ato, Mário contestou afirmando que,
no furor da batalha, não conseguiu distinguir entre a voz de um romano e a de um aliado italiano. Dali para frente, todas as legiões italianas passaram a se considerar legiões romanas. Também foi esta a primeira vez que um general romano vitorioso desafiou o Senado, um precedente que seria seguido outras vezes. Com o aumento de poder de generais, como Sulla e Mário, ao longo dos anos, guerras civis aconteceriam, até que o grande acúmulo de poder levaria à queda da República e o início do Império Romano. Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e compartilhe com o máximo de pessoas que puder. E não esqueça de nos seguir no Instagram. Conto com vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.